Em um mundo onde tudo gira em torno do que podemos ver, tocar e provar, a fé se apresenta como uma contradição viva. Como crer no invisível? Como confiar em algo que ainda não chegou, que não se pode medir ou prever? É nesse ponto que o coração do cristão é desafiado diariamente. Quantas vezes você já se perguntou se está mesmo no caminho certo? Em meio às lutas, a mente grita por evidências, enquanto o espírito clama por descanso. E é nessa tensão que a fé verdadeira nasce, não como um sentimento vago, mas como uma convicção sólida que resiste ao tempo, às dúvidas e ao silêncio de Deus. Não é à toa que o autor de Hebreus declarou com tanta precisão: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ele não disse que a fé é uma possibilidade, mas um fundamento, algo que sustenta, que dá base. Sem ela, tudo desmorona. O texto não apenas define fé, ele revela um segredo espiritual. O que você espera precisa estar firmemente fundamentado na fé. E aquilo que ainda não se vê pode ser provado através da certeza interior que vem de Deus. Essa é a lógica do céu, completamente diferente da lógica humana. A fé, portanto, não é uma aposta, não é um vai que dá certo. É uma certeza interior, uma resposta firme ao que Deus prometeu, mesmo que os olhos naturais não vejam nada se movendo. E é essa fé que abre portas invisíveis, muda realidades, move céus. Se você está esperando algo, se está confiando em uma promessa, lembre-se, a fé é o solo onde o milagre cresce. Mesmo que tudo diga não vai acontecer, a fé sussurra: continue esperando. Está mais perto do que parece. Vivemos tempos incertos, guerras, crises, instabilidade emocional, caos espiritual. Nunca foi tão fácil perder a esperança. E justamente por isso, nunca foi tão urgente falar sobre fé. Não uma fé teórica de palavras bonitas, mas uma fé real, vivida no dia a dia. As pessoas estão se afogando em ansiedade, medo e desesperança. Muitos vão à igreja, leem a Bíblia, mas no fundo carregam dúvidas profundas. A fé virou um rótulo, não uma força. É como um perfume que já não tem mais cheiro. Está na prateleira, mas não é sentido. A urgência em falar sobre fé não está apenas em pregar mais, mas em mostrar que é possível viver pela fé. Demonstrar que a fé não é uma fuga da realidade, mas o único caminho para enfrentá-la com firmeza, mesmo quando o chão some sob os pés. Fé é resistência espiritual. É força invisível. É como uma âncora em meio à tempestade. E nesse tempo onde tudo muda tão rápido, só quem tem fé permanece de pé. A nova geração está sendo treinada a confiar nos algoritmos, nas estatísticas, nas tendências. Mas o Evangelho nos chama a confiar no invisível, no Deus que age no silêncio, que responde no tempo certo, que vê além do que vemos. Falar de fé hoje é mais do que importante, é vital, porque sem ela muitos vão sucumbir ao desespero. Mas com ela, até o impossível se torna testemunho. Muita gente acha que fé é simplesmente acreditar. Mas acreditar até o diabo acredita, como diz a Bíblia. Ter fé vai muito além disso. Fé é confiar, entregar e caminhar sem ver. É se mover sem garantias visíveis. É obedecer mesmo quando tudo parece sem sentido. Ter fé é como atravessar uma ponte invisível. Você só vê o primeiro passo e mesmo assim decide colocar o pé. Não porque está vendo o outro lado, mas porque confia em quem mandou atravessar. Fé é um ato de coragem e também de loucura aos olhos do mundo. Noé construiu uma arca sem nunca ter visto chuva. Abraão saiu de casa sem saber o destino. Moisés estendeu o cajado antes do mar se abrir. Todos esses agiram pela fé e viram o impossível acontecer. Eles não tinham provas visíveis, mas tinham uma certeza interna inabalável. A fé não anula o medo, mas o vence. Não elimina as dúvidas, mas as silencia com obediência.
Quem tem fé não espera sentir segurança para agir. Age mesmo tremendo, porque sabe em quem tem crido. Muitos dizem: quando eu tiver mais certeza, eu começo. Mas o reino de Deus funciona ao contrário. Você começa e a certeza vem no caminho. Esse é o poder da fé. Ela transforma cada passo em milagre, cada decisão em testemunho. Se você espera sentir coragem para obedecer, talvez nunca obedeça. Mas se tiver fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, você vai ver montanhas saindo do lugar. É fácil ter fé quando tudo está indo bem, quando as contas estão pagas, a saúde está em dia e os planos estão funcionando. Mas e quando tudo começa a ruir? Quando o diagnóstico chega? Quando as portas se fecham? Quando o milagre atrasa? Nessas horas, a fé mostra sua verdadeira face. É aí que você descobre se estava confiando em Deus ou apenas nas circunstâncias favoráveis. A fé que não resiste à tempestade nunca foi fé de verdade. Foi só um apoio emocional passageiro. Jesus perguntou aos discípulos no meio da tempestade: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Marcos 4:40. Ele estava no barco, mas eles entraram em pânico, porque fé não é saber que Ele está perto. É confiar mesmo quando parece que Ele está dormindo. Quando tudo desmorona, a sua fé precisa se tornar sua força. Não um grito desesperado, mas uma certeza silenciosa. Deus está comigo, mesmo que eu não veja. Esse tipo de fé atrai o céu. Esse tipo de fé muda o rumo da história. Talvez você esteja vivendo um momento assim, onde tudo parece fora de controle. Mas eu te pergunto, onde está sua fé? Ela está viva? Está ativa? Ou foi enterrada debaixo da dor? Essa é a hora de tirá-la do esconderijo, de respirar fundo e dizer: Senhor, eu confio, mesmo que eu não entenda. Essa frase pode ser o começo de uma virada sobrenatural na sua vida. Esperar não é fácil, principalmente quando a promessa já foi feita há muito tempo, mas nada parece mudar. Você ora, jejua, confia, e tudo continua igual. O tempo passa e o silêncio de Deus pesa como chumbo. A promessa vira uma lembrança dolorosa. É nesse ponto que muitos desistem, trocam a fé pela lógica, a esperança pelo conformismo. Mas é justamente nesse meio do caminho que a fé precisa se fortalecer. Porque é ali que o milagre começa a tomar forma, mesmo que invisível aos olhos. Abraão esperou 25 anos por Isaque. José foi vendido como escravo e passou anos preso antes de ver a promessa se cumprir. Davi foi ungido rei, mas continuou sendo perseguido. Todos tiveram que lidar com o intervalo entre a promessa e o cumprimento. Esse intervalo é o terreno onde a fé cresce. É o lugar onde Deus trabalha no invisível. Ele está preparando tudo, inclusive você, porque às vezes o milagre ainda não chegou. Não porque Deus está atrasado, mas porque você ainda está sendo moldado. Manter a fé quando tudo faz sentido é fácil. Mas quando nada parece funcionar e mesmo assim você escolhe crer, isso toca o coração de Deus de uma forma poderosa. Ele honra esse tipo de confiança. Não desista no meio do processo. A promessa ainda está de pé. Mesmo distante, ela continua viva. Deus não esqueceu de você. Ele está apenas preparando algo maior do que você imagina. Talvez um dos maiores conflitos do cristão seja esse: orar com fé, crer com força e mesmo assim o silêncio continuar. Isso levanta uma dúvida dolorosa. Será que estou acreditando em algo real ou estou me iludindo? É uma pergunta que muitos têm vergonha de fazer, mas ela ecoa no coração de quem está cansado de esperar. O problema é que confundimos fé com resultado imediato. E quando a resposta não vem, achamos que erramos, que Deus esqueceu, ou pior, que talvez nunca tenha sido verdade. Mas a fé verdadeira não se apoia na resposta, e sim
em quem prometeu. Deus não é refém do nosso cronômetro. Ele trabalha em dimensões que não conseguimos enxergar. O fato de você não ver a resposta ainda não significa que ela não está a caminho. Na verdade, o silêncio de Deus, muitas vezes, é o solo onde Ele planta o próximo milagre. Jesus não respondeu à mulher Ciro-fenícia de imediato. Ele ficou em silêncio, mas ela insistiu. E no final, foi elogiada por sua fé. O silêncio não era rejeição, era teste. E ela passou. Muitos desistem justamente no momento em que o céu está prestes a se abrir. A fé que permanece mesmo quando tudo parece vazio é a fé que agrada a Deus. Não é ilusão confiar em promessas divinas. Ilusão é pensar que conseguimos viver sem elas. A fé nos conecta com o invisível e nos mantém firmes até que o visível mude. Se você está nessa fase de silêncio, entenda, não é o fim, é o intervalo. E fé não se mede por quantas respostas você já teve, mas por quantas vezes você continua crendo, mesmo sem nenhuma. Hebreus 11:1 é uma das definições mais impactantes da Bíblia. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mas essa frase esconde um segredo espiritual profundo, que vai muito além da superfície. O texto diz que fé é fundamento. Imagine um prédio. O que o sustenta não é o que se vê, mas o que está debaixo da terra. Da mesma forma, a fé é o que sustenta as promessas, mesmo quando elas ainda não chegaram. Sem esse alicerce invisível, tudo desaba. Outro ponto é que a fé é prova. Isso é extraordinário. Mesmo que não exista evidência física, a fé é considerada prova no tribunal de Deus. Como se dissesse, se você tem fé, já é suficiente para garantir que vai acontecer. Isso muda tudo. Ter fé verdadeira, então, é andar como se a promessa já fosse real. É viver como se a vitória já tivesse sido entregue. Isso não é negar a realidade. É viver com base em uma realidade superior, a palavra de Deus. A fé bíblica não depende de emoção. Ela se firma na verdade imutável das Escrituras. É por isso que ela pode resistir a dores, perdas, atrasos e até ao silêncio, porque ela não é movida por sensações, mas por convicção. E aqui está o segredo. Quando você entende isso, sua vida espiritual sai do raso. Você para de oscilar, porque entende que fé não é mágica, é alicerce eterno. E quem constrói sobre esse fundamento não será abalado. Falar que fé é fundamento parece bonito, mas o que isso quer dizer no cotidiano? Como aplicar isso no meio das contas vencendo, dos diagnósticos difíceis, dos relacionamentos quebrados? Essa é a pergunta real que as pessoas querem ver respondida. Na prática, ter a fé como fundamento significa que tudo o que você faz está baseado em uma promessa e não em uma circunstância. Você decide manter a calma porque sabe quem te sustenta. Você continua sendo generoso, mesmo em escassez, porque crê em provisão. Você perdoa, mesmo machucado, porque acredita em restauração. É viver com base em uma realidade invisível, mas mais sólida que a visível. É como andar sobre um chão que os outros não veem. Eles perguntam, como você ainda está de pé? E a resposta é, porque a minha base é a fé. Fé como fundamento é o que te impede de desabar diante das tempestades. Não é que você não sente o impacto, é que você tem onde se firmar. Enquanto outros desmoronam, você permanece, não porque é mais forte, mas porque está alicerçado. É por isso que muitos cristãos vencem batalhas que pareciam impossíveis, porque eles construíram suas decisões e atitudes em cima da palavra de Deus, não em cima do medo ou da lógica. Isso é fé como fundamento, e quando essa fé se torna prática diária, tudo muda. Você deixa de ser refém do que sente, do que vê ou do que os outros dizem. E passa a viver debaixo da autoridade da promessa, mesmo que ainda esteja escondida. Muita gente acredita que crer no invisível é um tipo de salto no escuro, como se fosse um risco, uma aposta incerta.
Mas a fé verdadeira não é um salto no escuro. É um passo firme na direção de uma palavra segura. Crer no que não se vê é, na verdade, confiar em uma realidade que já existe no mundo espiritual. Só não chegou ainda ao visível. Mas para Deus já está feito. Ele não trabalha com possibilidades, mas com certezas eternas. Quando Ele promete, já está pronto, mesmo que seus olhos ainda não enxerguem. Fé é enxergar com os olhos da alma. É perceber o que está escondido. É sentir a presença quando tudo parece vazio. É sorrir quando ainda há lágrimas. É declarar vitória no meio da guerra. Não por negação, mas por convicção. A certeza da fé não vem das circunstâncias, mas da palavra. Se Deus falou, isso basta. Mesmo que leve tempo, mesmo que o cenário diga o contrário. Fé é confiar em quem falou, não em como tudo está agora. Essa confiança muda sua postura, muda suas palavras, muda até sua linguagem corporal, porque você passa a viver como alguém que já tem o que pediu, mesmo sem ter recebido ainda. Isso é fé madura, isso é fé que agrada a Deus. Crer no invisível não é loucura. Loucura é viver refém do que se vê, ignorando que há um mundo espiritual muito mais real e poderoso por trás de tudo. E é nesse mundo que a fé se move. A Bíblia está cheia de homens e mulheres comuns que fizeram coisas extraordinárias, não porque eram especiais, mas porque tinham fé. A galeria de Hebreus 11 mostra isso de forma impressionante. Cada nome ali carrega uma história de fé que desafiou a lógica e tocou o impossível. Abraão creu quando Deus disse que ele teria um filho na velhice. Ele nem questionou, simplesmente obedeceu. Sara riu no começo, mas depois foi restaurada pela fé. Noé construiu uma arca sem chuva. Moisés enfrentou um império com um cajado. Todos venceram pela fé. Esses heróis não tinham recursos, poder político ou apoio social. Tinham apenas uma palavra e uma fé viva que os fez obedecer. Isso mostra que o que move o céu não é força, é fé. E se funcionou com eles, pode funcionar com você também. A fé tem poder de moldar sua vida, de transformar seu medo em coragem, sua escassez em provisão, seu luto em louvor. Mas ela precisa ser alimentada, cultivada, ativada diariamente. Não é algo mágico, é um estilo de vida. Você não precisa ser perfeito, só precisa crer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, com fé, tudo se torna possível. O que te separa do milagre talvez não seja uma montanha, mas uma escolha de crer hoje. Deus ainda está à procura de pessoas que creem como os heróis do passado. E Ele quer fazer de você o próximo capítulo dessa história de fé. Manter a fé viva é como manter uma chama acesa em meio ao vento. Se não for alimentada todos os dias, ela se apaga aos poucos. Por isso, existem atitudes simples, mas poderosas, que podem renovar a sua fé diariamente. A primeira é meditar na palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Quando você se alimenta da verdade, sua mente se alinha com o céu e sua fé se fortalece naturalmente. Versículo por versículo, Deus planta coragem em você. A segunda atitude é orar com sinceridade. Não com palavras repetidas ou frases decoradas, mas com o coração aberto. A oração é onde sua fé conversa com Deus. E mesmo que você esteja fraco, Ele te sustenta. O simples ato de orar é um sinal de fé ativa. A terceira atitude é agir mesmo sem ver. A fé verdadeira gera movimento. Mesmo que o cenário não mude, você decide continuar. Vai à igreja, serve, perdoa, ama, dá passos. Essa obediência prática transforma sua vida, porque a fé não é estática. Ela é ação. Quando essas três atitudes se tornam hábito, sua fé não apenas sobrevive, ela cresce. E com o tempo, você perceberá que está mais firme, mais forte e mais conectado com o que Deus quer fazer através de você.
Não espere a fé aumentar para começar. Comece com o que você tem hoje, e essas atitudes vão te levar a um novo nível espiritual. Um nível onde o impossível se torna comum. Existem pessoas que vivem esperando um milagre, e existem outras que se tornaram habitação de milagres. A diferença entre elas, a fé deixou de ser algo ocasional e se tornou um estilo de vida, uma forma de pensar, agir, reagir. Quando a fé passa a fazer parte da sua rotina, você começa a enxergar o mundo com outros olhos. Os problemas ainda existem, mas você os vê de outra perspectiva, porque você não está mais guiado pelo que sente, mas pelo que crê. Milagres acontecem, não apenas porque você ora muito, mas porque sua vida inteira aponta para o céu. Você se move como quem já tem a resposta. Fala como quem já foi curado. Sorri como quem já venceu. Isso atrai o sobrenatural. A mulher do fluxo de sangue não foi curada apenas porque tocou em Jesus. Ela foi curada porque creu antes de tocar. A fé dela foi o canal para o milagre acontecer. E isso pode acontecer com você também. Estilo de vida de fé é acordar crendo, trabalhar crendo, dormir crendo. Não com uma fé mística, mas com uma confiança diária de que Deus está agindo mesmo quando você não vê. Isso transforma a sua atmosfera. Deus honra a fé constante. Quando você vive por fé, os milagres deixam de ser exceção e se tornam consequência. Porque quem anda com fé vive sob o favor do céu. Todos nós passamos por momentos de fraqueza. Até os maiores homens da Bíblia duvidaram em algum momento. Elias pediu para morrer. João Batista questionou se Jesus era mesmo o Messias. Ter a fé abalada não é sinal de fracasso, é sinal de humanidade. O que diferencia os que permanecem firmes dos que desistem é o que fazem quando a fé vacila. E aqui está o segredo: não pare. Mesmo quando tudo dentro de você quer parar, dê um passo de cada vez. Talvez você não consiga orar por uma hora, mas pode dizer: Senhor, me ajuda hoje. Talvez não tenha forças para cantar, mas pode sussurrar: eu confio em Ti. Deus não exige performance, Ele responde ao coração sincero. A fé não precisa ser enorme para funcionar. Jesus disse que bastava o tamanho de um grão de mostarda. É pequeno, quase invisível, mas é vivo. E quando plantado, pode crescer e transformar paisagens inteiras. Se sua fé está fraca hoje, não se culpe. Apenas alimente-a com pequenos atos de confiança. Leia um versículo, ouça um louvor, fale com Deus. Cada gesto desses é um passo rumo à restauração da sua fé. E quando você menos esperar, aquele grão vai crescer. E sua fé voltará a florescer, mais forte, mais profunda, mais inabalável do que nunca. Essa é a pergunta que muda tudo. Porque viver por fé exige coragem, exige renúncia, exige decidir andar mesmo quando os olhos dizem para parar. É uma escolha diária. Confiar na promessa mesmo quando a realidade grita o contrário. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Não é sobreviver pela fé, é viver plenamente, intensamente, com propósito. E isso não é uma utopia. É o estilo de vida que Deus deseja para você. Mas será que você está mesmo pronto? Pronto para largar o controle, parar de depender só do que sente ou vê e começar a caminhar com base no que Deus disse? Isso não é fácil, mas é transformador. Quando você decide viver por fé, sua vida sai do natural e entra no sobrenatural. Você começa a ver Deus em cada detalhe. Começa a perceber respostas onde antes via silêncio. Começa a viver com paz, mesmo em meio ao caos. Esse chamado é para os corajosos. Para os que estão cansados de viver apenas pela lógica e querem experimentar a profundidade de uma vida com Deus. E se você está ouvindo isso agora, talvez seja o seu momento de decidir. Então eu te pergunto de novo, você está pronto? Porque Deus está pronto.
E Ele quer te conduzir por caminhos onde só a fé pode te levar. A fé não é apenas para ser vivida em silêncio. Ela precisa ser compartilhada. Cada vez que você conta o que Deus fez, você semeia esperança no coração de alguém. Sua história pode ser a chave que liberta outro da dúvida, do medo ou da incredulidade. O apóstolo João escreveu: "Estas coisas foram escritas para que vocês creiam." João 20:31. Ele entendeu que testemunhar é parte do propósito, e você também tem algo para contar. Mesmo que seja simples, tem valor eterno. Talvez você ache que sua história não é tão impactante, mas o que parece pequeno para você pode ser gigantesco para alguém que está quase desistindo. Um milagre cotidiano, uma oração respondida, uma restauração. Tudo isso carrega poder. Testemunhar sua fé também fortalece você. Cada vez que você relembra o que Deus já fez, sua fé se renova. Você percebe que Ele nunca te deixou e que fará ainda mais. É um ciclo de edificação mútua. Use suas redes sociais, fale com um amigo, deixe um comentário. Compartilhar a fé é espalhar luz, é levar vida a quem está no escuro. É continuar a missão de Jesus, usando a sua própria voz. Então não guarde só para você, inspire alguém hoje. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para continuar crendo.